O Tribunal de Justiça de Minas Gerais destina recursos para hospitais e entidades assistenciais todos os anos. O dinheiro é arrecadado por meio das verbas pecuniárias, que substituem penas não privativas de liberdade. Graças a esses recursos, uma maternidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi reaberta e depois de 10 anos, os bebês voltaram a nascer na cidade. As igrejas históricas, os casarões centenários e o mosteiro de Macaúbas, um lugar que até hoje abriga freiras que vivem enclausuradas. Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem cerca de 221 mil habitantes, de acordo com o censo mais recente do IBGE. Santa Luzia guarda uma curiosidade interessante para a gente contar. Nos últimos 10 anos, de 2013 até o final de agosto desse ano, não nasceu nenhuma pessoa na cidade, nenhum novo cidadão luziense. O motivo é que a maternidade da cidade ficou fechada durante todo esse tempo. Nesse período, os partos passaram a ser feitos em Belo Horizonte. As gestantes aqui do município procuravam o Hospital Risoleto ou o Hospital Sofia Feldman, diretamente porque não havia o serviço de maternidade implantado. O fechamento da maternidade foi acompanhado pelo encerramento das atividades do Hospital São João de Deus. Foi um período difícil para a saúde pública de Santa Luzia. Com cerca de R$850 mil das verbas pecuniárias doadas pelo Tribunal de Justiça, foi possível equipar a maternidade com aparelhos modernos. No dia 1º de setembro passado, depois de 10 anos, os bebês voltaram a nascer em Santa Luzia. O nascimento do Henry marcou a nova era. Nesta solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, fez a entrega simbólica de quase R$3 milhões em verbas pecuniárias para entidades como a Santa Casa de Belo Horizonte e para as APACs de Santa Luzia e de Janaúba. O Hospital São João de Deus recebeu mais R$450 mil que serão aplicados em uma nova subestação de energia. E nós já estamos começando as obras para a construção da subestação. A subestação me dá uma segurança de funcionamento de todos os meus equipamentos aqui dentro do hospital. Eu consigo funcionar um hospital em toda a plenitude e ampliar o hospital. É uma maneira de certa maneira, recompor, ainda que minimamente, o dano causado pelo crime. Bom, e agora para falar mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o juiz convocado para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Evaldo Gavaza. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela, à disposição. Bom, agora no finalzinho da reportagem aqui, a gente acompanhou ali um trecho da entrevista que já dá o tom, né? Mais ou menos do que vem a ser a verba pecuniária. E a pena pecuniária é uma forma do Estado recompor, recolocar aquela... devolver cidadania, autoestima para a cidade, porque quando a gente fala agora do hospital, né? Olha que significativo, as pessoas saíam de lá, iam para outra cidade, as mulheres, para ganhar neném, né? Então... mudou tudo, eu quero que o senhor comece explicando para a gente o que vem a ser essa verba pecuniária, esse valor e a pena. Essa é um esclarecimento importante para que toda a população brasileira entenda que a prestação pecuniária é uma modalidade de pena restritiva de direitos, né, que consiste em pagamento de um valor à vítima, aos seus dependentes, e naqueles casos em que nós não temos delitos com identificação de vítimas, em que a vítima é a própria sociedade, o juiz fixa essa prestação pecuniária e essa prestação pecuniária depois, pelos juízes da execução penal e pelos órgãos de gestão dos tribunais, são destinados para as entidades que apresentam projetos relevantes para toda a comunidade, como forma, como você bem ressaltou, de redução dos danos que toda infração penal gera na sociedade em geral. E esse repasse a entidades, de onde surgiu essa ideia? É uma iniciativa prevista em lei, regulamentada pelo CNJ. Como é que funciona, doutor? Bom, nós temos uma resolução 154 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, que dá as diretrizes gerais, né, de destinação de verba de prestação pecuniária, e o Tribunal de Justiça tem o seu normativo próprio, o provimento conjunto 27 também do ano de 2013,
que estabelece todo o procedimento, todas as diretrizes, todas as formas de seleção, de escolha e de apresentação desses projetos de entidades que vão receber essas verbas de prestação pecuniária. É um procedimento muito democrático, muito transparente, impessoal e que privilegia efetivamente projetos de maior relevância em todos os âmbitos da sociedade civil. E aí, essa relevância que vai determinar a escolha das entidades, é isso? Sim. Só a título de exemplificação, né, de acordo com o contexto que se apresenta, é que o juiz da execução penal, que é o gestor da verba de prestação pecuniária, e no caso de verbas ainda não utilizadas, o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema prisional, ele direciona, sugere ao Tribunal de Justiça algumas áreas que devem ser priorizadas. No período da pandemia, nós verificamos, o Tribunal de Justiça verificou, né, que a pandemia, além das consequências negativas para a saúde pública, também afetou de forma muito radical a economia do Estado, das pessoas, né? E aí, nesse período de 2020, 2021 e 2022, o Tribunal de Justiça fez a seleção de projetos para que todas as áreas fossem beneficiadas e também todas as regiões do estado de Minas Gerais. Nós temos reativações de construções de UTI, doação de insumos para a aquisição de medicamentos, melhoria das condições do sistema prisional, melhoria das condições de cumprimento de pena. Nós estamos falando de visita virtual, construção de UTI, reativação de hospitais, aquisição de insumos diversos para essas áreas que foram atingidas. O senhor já pontuou no início, mas eu queria voltar mais uma vez para a gente fechar esse tema, né? É uma forma, então, de minimizar os impactos provocados àquela sociedade, né? E a sociedade também, vendo o que o Poder Judiciário está fazendo, isso é muito bacana, né? Porque tem essa questão também da gente trabalhar a importância da ressocialização, a importância desses valores todos, né? Envolvidos nessa verba pecuniária. Só para, Rafaela, para que as pessoas que nos assistem, nos ouvem, tenham ideia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos últimos 2 anos, destinou algo em torno de 26 milhões de reais diretamente. As entidades, hospitais, aqui em Belo Horizonte, recentemente, nós tivemos um incêndio na Santa Casa, aqui de Belo Horizonte, e o Tribunal atento a isso fez uma destinação emergencial. São valores, são atos que a gente se inclui naquilo que nós conhecemos como justiça restaurativa, né? A proximidade do Poder Judiciário com a sociedade, além daquelas funções jurisdicionais de decidir conflitos, de analisar problemas jurídicos. Então, o Poder Judiciário tem que sair das suas fronteiras e sair com a segurança jurídica necessária e contribuir para a melhoria das condições de vida em sociedade em geral, amenizando, como é muito importante acrescentar, as consequências negativas que toda pessoa que se envolve em infração penal comete, né? A infração penal é um dano social. E esse dano social tem que ser reparado com boas ações, com boas práticas, com atitudes relevantes. Maravilha, boas práticas não faltam aí no TJMG, a gente acompanha e noticia sempre, viu? Parabéns pelo trabalho, boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, o Tribunal de Justiça está à disposição sempre que for necessário para qualquer esclarecimento, para que a população saiba perfeitamente, com transparência, as coisas do Poder Judiciário de Minas Gerais. Muito obrigada, boa tarde, tchau, tchau.